Fala moçada, beleza? Como é que tá todo mundo? Saudade de todos vocês, tomara que todo mundo esteja bem, né? Que Deus esteja guardando, protegendo aí todos vocês, família de vocês, né? Em nome de Jesus, vamos estar crendo, né? Vamos continuar orando aí para essa situação mudar, né? Melhorar, a gente voltar à normalidade, né? E nesses momentos é importante, né? A gente perceber, né? Que sempre Deus está no controle, né? Que a gente tá na dependência só de Deus, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle das coisas da nossa vida e essas situações aí fazem a gente perceber que é o Senhor mesmo quem cuida de tudo, né? E a nossa confiança tem que estar nele. Mas é isso aí, vamos que vamos. Gente, tô gravando uma videoaula aqui pro YouTube para que possa estar acessível para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha, né, como acessar e assistir as nossas aulas. E a gente vai continuar aqui a nossa live que a gente fez semana passada, beleza? Então vamos lá. Semana passada, a live que a gente gravou, a gente começou falando sobre os crimes contra a honra, né? A gente falou sobre o crime de calúnia, a gente falou sobre o crime de difamação e sobre o crime de injúria. Então, só fazendo um retrospectivo aqui para lembrar, é importante a gente saber que crime de calúnia. O que é o crime de calúnia? Crime de calúnia acontece quando um sujeito ativo ele imputa, né, falsamente fato definido como crime a alguém. Então a calúnia é a conduta de imputar falsamente fato definido como crime, ou seja, quando um sujeito ativo ele sabe que outra pessoa é inocente ou não cometeu um crime, ou que, né, o fato supostamente criminoso não aconteceu, ele sabendo da inocência de uma pessoa imputa, atribui o cometimento daquele crime a alguém, ele incide no crime de calúnia. Lembrando que a calúnia ela ofende a honra objetiva. Lembrando que a honra objetiva diz respeito à reputação de outra pessoa. Diz respeito, tá, ao que o meio social, né, a sociedade acha de uma pessoa, ou seja, a reputação dela. Falamos sobre o crime de difamação. O que é o crime de difamação? O crime de difamação acontece quando uma pessoa ela imputa fatos também, mas que denigram, que manchem a reputação de uma pessoa. Então, o crime de difamação acontece quando um sujeito ativo atribui e imputa fatos, tá, que venham a denegrir, manchar, né, a reputação, a fama de uma pessoa. Nesse sentido também, a gente lembra que a difamação ela fere a honra objetiva, a reputação, a imagem, né, que se tem de uma pessoa, a imagem que o meio social, né, tem de uma pessoa. E a gente terminou falando do crime de injúria. E a gente falou que o crime de injúria acontece quando alguém atribui uma qualidade negativa a alguém. A gente falou que o crime de injúria, então, acontece quando alguém atribui uma qualidade negativa a alguém. Nesse sentido, então, crime de injúria, existe uma ofensa à honra subjetiva de alguém. O que é a honra subjetiva? Diz respeito à própria dignidade da pessoa, né? Diz respeito, né, o que a pessoa acha dela mesma, a autoimagem da pessoa. Dentro disso, a gente terminou a aula falando o seguinte: nos crimes de calúnia e difamação, admite-se retratação, tá? Então, no crime de calúnia e no crime de difamação, admite-se a retratação, tá? O que é a retratação? Retratação é a possibilidade de desdizer aquilo que disse, é a possibilidade de desmentir a atribuição daqueles fatos. A retratação, então, ela é permitida no crime de calúnia e no crime de difamação. Lembrando que aí a retratação está lá no artigo 143 do Código Penal. E essa retratação, ela é causa extintiva de punibilidade, né? Quem se retrata tem extinta a sua punibilidade e é isento de pena, fica isento de pena, ou seja, não é punido. Tem momento para retratação? Tem. Até quando, né, o sujeito ativo do crime de calúnia e difamação pode se retratar? Até a sentença de primeiro grau, tá? Até a sentença de primeiro grau. Então, retratação, artigo 143, é possível na calúnia e na difamação.
e essa retratação extingue a punibilidade, ou seja, isenta o réu de pena, desde que seja feita até a sentença de primeiro grau, ou seja, até o final ali, né, da primeira instância, até o último provimento jurisdicional da primeira instância, ou seja, até a sentença de primeiro grau. Beleza? Bacana. Crime de injúria, e a gente acabou falando dele, o crime de... Não, só acrescentar outra coisa também. A calúnia e a difamação admitem exceção da verdade. Tá? Calúnia e difamação admitem exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? É a possibilidade de quem atribuiu aqueles fatos, né, sejam fatos na calúnia criminosos e na difamação fatos ofensivos à reputação, é a possibilidade de provar que esses fatos são verdadeiros. É a possibilidade do réu se defender e provar que aquilo que ele falou realmente aconteceu, realmente é de verdade. Existe exceção da verdade na calúnia? Existe, é possível. Existe exceção da verdade na difamação? Existe, é possível, desde que seja contra funcionário público. Desde que seja contra funcionário público. Se não for contra funcionário público, não é possível exceção da verdade na difamação. Injúria, e aí lembrando aqui, continuando aqui a última aula nossa. Na injúria, artigo 140, não admite-se exceção da verdade, tá? Então, na injúria não é admitida exceção da verdade e também não é admitido retratação na injúria. Então, a injúria não admite exceção da verdade e não admite retratação, beleza? Então, dos 3 crimes contra a honra, só 2 admitem exceção da verdade e retratação. Calúnia e difamação, lembrando que na difamação só existe exceção da verdade quando for contra funcionário público. E a injúria não admite retratação e nem exceção da verdade, beleza? Bacana. Vamos continuar aqui, então, no crime de injúria, aqui onde a gente parou, né, no artigo 140, e a gente vai falar aqui, continuando aqui no artigo 140, parágrafo 1º do Código Penal. O que diz no artigo 140, parágrafo 1º do Código Penal? O parágrafo 1º do artigo 140 fala sobre a questão do perdão judicial. Fala sobre a possibilidade de o juiz poder deixar de aplicar a pena nos casos de injúria. Ou seja, existem situações em que mesmo havendo uma injúria acontecendo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Ou seja, aplicando um perdão judicial para a pessoa que, né, injuriou, né, atribuiu uma qualidade negativa para outra pessoa. Quando que o juiz pode deixar de aplicar a pena na injúria? 2 situações. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocar diretamente a injúria. Então, primeira situação. Quando o ofendido, ou seja, quem sofreu a injúria, de forma reprovável, provocou, tá, diretamente a injúria. Ou seja, é a situação em que quem sofreu a injúria, o ofendido, foi ele que provocou, né, o injuriador. Foi ele que provocou o sujeitativo da injúria. Então, exemplo, eu chego pra alguém, pra algum colega meu e falo assim, vou falar um negócio pra você, hein, cara, sua mãe é bonita, hein? Vou falar um negócio pra você, sua mãe, gostosa, hein? E eu fico provocando, fico atiçando ele. Eu que provoquei ele. E a minha provocação, nesse caso, foi reprovável, né, cara? Ficar falando da mãe de alguém, e aí o cara perde a cabeça e acaba me injuriando. E fala, Léo, você é um vagabundo, você não vale nada, e me xinga. Beleza? Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena pro meu amigo que me instigou, que me injuriou. Por quê? Porque foi eu que provoquei. Gerei ali provocação no meu amigo até ele estourar e ficar morrendo de raiva. Beleza? Nessa situação, o juiz pode deixar de aplicar a pena pro meu colega, ou seja, para a pessoa que me xingou. Segunda situação que o juiz pode deixar de aplicar a pena na injúria, ou seja, segunda situação de perdão judicial, quando houver retorção imediata, tá? Quando houver retorção imediata que consista em outra injúria. Então, segunda situação que o juiz pode deixar de aplicar a pena na injúria, ou seja, pode, né, aplicar o perdão judicial quando alguém injuria outro, quando acontece retorção imediata que consiste em outra injúria. Como assim? A questão do chumbo trocado. Chumbo trocado não dói. Eu xingo uma pessoa e ela me xinga. Eu xingo ela e imediatamente ela me xinga. Eu chego pra alguém e falo assim, você é um vagabundo, filha da pi. E aí ele fala assim, vai tomar no meio do seu... Tá, você é um safado, não vale nada. Ou seja, eu injuriei ele. E logo em seguida ele me injuriou. Ou seja, chumbo trocado não dói. Né? A chamada retorção imediata. Então, nessas 2 situações, o juiz pode deixar de aplicar a pena para quem injuria. Beleza? Então, hipótese de perdão judicial aí no artigo 140, parágrafo 1º. Situações em que, mesmo havendo uma injúria, o juiz pode deixar
de aplicar a pena, beleza?